Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a transformação de radical duplo em soma ou diferença de radicais simples, ok? Vem aqui comigo. Bom pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa aula e antes disso nós vamos prestar bem a atenção nessa ideia que está sendo mostrada aqui, ó. Você tem a raiz quadrada do número 2 mais 1 elevado ao quadrado, ok? Se você resolver este produto notável, nós chegaremos em 3 mais 2 raiz de 2, ok? Se você resolver este produto notável, nós vamos chegar neste resultado, tá? Então, se eu pegar este quadrado aqui, ó, e passar para o outro lado, nós teremos então a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, certo? Então, a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2 é igual à raiz quadrada do 2 mais 1. Então, essa equivalência aqui vai existir, ok? Então, perceba que nessa situação, nós temos um radical duplo. Então, nós vamos aprender a fazer essa transformação. Eu vou sair do radical duplo para uma soma ou diferença de radicais simples, tá? Então, é essa ideia aqui que nós vamos estar fazendo. Então, inicialmente, nós vamos prestar essa atenção aqui, ó. Vamos notar que 3 mais a raiz quadrada do 2 é igual a mais a raiz quadrada do b, tá? Então, esses números que nós temos aqui como exemplo, nós vamos agora substituir por uma variável, ok? No caso aqui, a gente está usando o a e o b. Então, a gente vai concluir que o a é 3 e o b é igual a 2. Isso nos leva ao nosso primeiro resultado, ou seja, aqui nós vamos criar uma situação de resolução, tá? Então, nós vamos resolver esse exercício 8 usando uma ideia. E depois nós vamos aprender uma fórmula que dá para ser utilizada para você resolver radicais duplos. Mas aqui vamos desenvolver sem fórmula, partindo do princípio que você não conhece ou não lembra esta formulinha, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Dado o radical, foi dado aqui para nós um radical duplo, expresse-o como uma soma de radicais simples. Então, eu quero isso aqui, ó. A raiz quadrada de 11 mais o 2 raiz de 10 é igual à soma de radicais simples. Então, vai ser a soma da raiz quadrada de x mais a raiz quadrada do y, tá? Aqui eu coloquei x e y, mas você poderia colocar a e b e assim por diante, tá? Ou x1 e x2 também vai dar a mesma ideia, beleza? Então vamos começar a resolver isso aqui, ó. Se você lembrar das equações irracionais, nós resolvemos a equação irracionais elevando ambos os membros ao quadrado para que nós possamos cancelar essa raiz no primeiro membro. Então, aqui eu vou elevar ao quadrado, aqui eu vou elevar ao quadrado. Bom, então, simplificando a raiz com o quadrado, perceba que aqui sobrou no primeiro membro apenas 11 mais 2 raiz quadrada do 10. Isso vai ser igual. Agora, aqui nós temos que fazer o produto notável da soma. Então, vamos lá, ó. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, ok? Primeiro membro vamos copiar, 11 mais 2 raiz de 10, isso é igual, vamos resolver o segundo membro, as raízes quadradas que estão elevado ao quadrado a gente simplifica, então vai sobrar x mais... Pessoal, raiz quadrada do x vezes a raiz quadrada do y é a mesma escrita que você fizer raiz quadrada de xy, tá?
Um produto de radicais semelhantes é a mesma coisa que o radical do produto, mais o y, que é o que sobrou aqui para nós. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Só vou ajeitar, tá? Ó, vou copiar o primeiro membro, 11 mais 2 raiz de 10, e vou arrumar o segundo membro. Ó, vai ficar igual x mais y mais 2 raiz quadrada de xy. Então, o que nós temos aqui? Ó? Percebam que essas igualdades, eu quero o x mais y sendo igual a 11. E eu quero, ó, tá vendo o produto aqui, ó, de xy igual a 10. O 2 já está multiplicando a raiz, então a gente já tem o 2 aqui multiplicando a raiz. Então, x mais y tem que dar 11, e o produto de x vezes y tem que dar 10. Se você lembrar, né, pessoal, é o soma e produto que a gente resolve lá na equaçãozinha do segundo grau. Então, a pergunta que você tem que fazer é aqui, ó. Eu quero dois números que somando seja igual a 11 e que multiplicando seja igual a 10. Claro que dá para você fazer um método, dá para você resolver esse sisteminha pelo método da substituição e você vai encontrar esses valores. Mas é claro, quais são as multiplicações que vão ser igual a 10? Pessoal, tem 2 vezes 5, tem 10 vezes 1. Então, beleza, tem essas opções. 2 mais 5 é 7, não é 11. Mas se você fizer 1 vezes 10, vai dar 10. E 1 mais 10 vai dar 11. Então, você tem aqui, ó, que o x pode ser igual a 10 e o y pode ser igual a 1. Ou, tanto faz, né? O x pode ser igual a 1 ou o y pode ser 10. Sem problema nenhum. Porque a soma aqui vai dar 11 do mesmo jeito e a multiplicação também vai dar 10. Então, nós temos aqui essas duas situações aí possíveis. Ok? Bom, sabendo disso, nós vamos escrever agora a nossa solução. Qual é a nossa solução? Ó, você vai vir aqui. Você disse que quer escrever a soma desses radicais. Então, você tem aqui, ó, raiz quadrada do x mais a raiz quadrada do y. Então, nós achamos lá o valor 10. Então, você vai colocar 10 mais a raiz quadrada do 1. Se você mudar, né, que fizer aqui o x igual a 1, o y igual a 10, vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? Não vai interferir. Bom, raiz quadrada do 1 é 1. E a raiz quadrada do 10 deixa lá do jeito que está. Então, esse radical duplo, ele pode ser expresso na soma desses dois radicais simples, ó. Então, é a mesma coisa que 1 mais a raiz quadrada do 10. Beleza? Pessoal, isso aqui é uma maneira de você resolver esse tipo de radical, tá? Então, essa aqui é uma maneira. Agora, existem algumas demonstrações que não é ideia desta aula, não vou fazer demonstrações com vocês, mas nós temos a equivalência e a verdade dessas fórmulas aqui, ó. Nós temos aqui a soma de radicais, tá? E a diferença de radicais duplos, tá? É a mesma formulinha. Só tomar cuidado com isso aqui, ó, tá? Ali é a soma, aqui é a diferença, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, igual ao exercício anterior, nós temos o valor do A e temos o valor do B. Então, a transformação desse radical duplo vai ser a soma desses dois radicais, nessas duas formulinhas aqui que nós temos, tá? Agora, cabe uma observação. Isso só vai poder ser satisfeito se você tiver isso aqui, ó. O A quadrado menos o B for um quadrado de algum racional, ou seja, se ele for um quadrado perfeito. Professor, não entendi isso, ó. Vamos voltar no exercício anterior. Por exemplo. Só que aqui a gente vai ter que usar um artifício, tá?
qual vai ser o artifício? Porque a gente tem ali, ó, raiz quadrada do 11 mais 2 raiz do 10. Eu preciso pegar esse 2 e colocar ele dentro da raiz, tá? Porque eu tenho que chegar naquela condição que é a raiz de A mais ou menos, né, a raiz de B. É nesse formato que eu tenho que estar. Bom, 2 vezes a raiz de 10, a gente colocando ele dentro do radical, vai ficar 11 mais, como aqui é a raiz quadrada, 2 na 2 vezes 10. Então, aqui nós temos a raiz quadrada do 11 mais a raiz quadrada, olha lá, 2 na 2 é 4 vezes 10, 40. Então, isso aqui é o 40. Bom, quem é o A aqui para nós? O A é o 11 e o B é 40. Ele fala que para a gente conseguir escrever esse radical duplo em dois radicais, né, na soma ou na subtração de dois radicais, tem que ser o A quadrado menos o B, um quadrado perfeito. Então, vem aqui comigo, ó. O A é 11, 11 ao quadrado, menos o 40. Então, 11 quadrado, 121, menos o 40, nós temos aqui que vai ser igual a 81. Aí você pergunta, 81 é um quadrado perfeito? É, que é o 9 vezes 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Então, eu consigo transformar esse radical em uma soma ou diferença de radicais duplos. Então, para usar essa ideia da formulinha, bem como escrever em uma soma ou subtração de radicais duplos, essa condição deve existir. Ok? Então, antes de fazer o cálculo, você pode verificar se isso aqui de fato é verdade, tá? Então, nós vamos ter essas duas formulinhas que serão aplicadas para a soma e a diferença, percebendo que é a mesma fórmula, o que muda é somente a operação, se você vai subtrair ou se você vai somar, beleza? Então, nós vamos desenvolver dessa maneira agora. É claro, isso aqui é uma fórmula, nós vamos chegar no mesmo resultado se você resolver daquele primeiro modo no exercício 8, tá? Então, olha lá, vamos fazer aqui. Como o nosso radical já está no nosso formato bem simples aqui, né? Ó, o 4 para nós é o A, e nós temos aqui o B, que vai ser o 7, tá? Eu tenho que verificar lá, ó. A condição é A quadrado menos o B tem que ser um quadrado perfeito. Então, 4 ao quadrado menos o 7. Então, você tem 16, 4 ao quadrado, 16, menos o 7, você tem aqui igual a 9. 9 é um quadrado perfeito? Sim, é um quadrado perfeito. Então, ó, até o exercício está falando para nós, ó, exprimir se possível. Como essa condição aqui é satisfeita, então é possível nós exprimirmos este radical, tá? Então, vamos fazer na formulinha. Então, nós temos lá raiz quadrada do 4 mais a raiz quadrada do 7. Isso vai ser igual, vamos seguir a fórmula lá. O A mais, quem é o A? O 4, mais a raiz quadrada de A quadrado, então é 4 ao quadrado, menos o B. O B é 7. Tudo isso aqui ainda está sendo dividido por 2. Como aqui é uma soma, então nós vamos colocar mais. A raiz quadrada, temos o A para nós aqui é 4, menos a raiz quadrada de A quadrado, que é 4 ao quadrado, menos o B, que é o 7. Tudo isso dividido por 2. Agora vamos continuar. Igual raiz quadrada de 4 mais 4 ao quadrado, 16. 16 menos 7, que é o cálculo que a gente já fez, a gente sabe que vai dar 9. Mais raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada 16 menos o 7 sobre o 2. Beleza? De novo aqui, igual raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada do 9, tudo isso sobre 2, mais
raiz quadrada do 4 menos a raiz quadrada do 9 sobre 2. Igual o 4 mais o 3 sobre 2, mais o 4 menos o 3 sobre 2. Então, aqui a gente está encontrando lá a raiz quadrada do 4 mais a raiz quadrada do 7, né? Um radical duplo. 4 mais 3, 7, sobre 2, dentro da raiz quadrada, mais 4 menos 3, 1, sobre o 2, dentro da raiz quadrada. Beleza? Então, a raiz quadrada do 4 mais a raiz quadrada do 7. Perceba que já escrevemos esse resultado como a soma de dois radicais simples, que é a raiz quadrada de 7 sobre 2 mais a raiz quadrada de 1 sobre o 2. Mas é claro, pessoal, de novo, nós poderíamos ter resolvido esse problema do jeito que nós resolvemos o anterior. Nós vamos chegar no mesmo resultado, beleza? Então, aqui já é escrita final aqui desse radical. Ok? Vamos fazer mais um exercício. Bom, exercício 10, olha lá, espremer se possível, tá? Então, vamos verificar primeiro se é possível. Perceba que aqui agora nós vamos trabalhar a diferença, né? Ó, o sinalzinho aqui é a diferença. Vamos fazer igual eu fiz no primeiro lá para vocês, né? Ó, raiz quadrada do 5 menos, vamos colocar o 2 dentro do radical, então vai ficar 2 elevado ao índice, que é 2, vezes o 6, tá? Então, nós ficamos com 5 menos 2 na 2, 4, 4 vezes o 6, nós temos que é 24. Então, raiz quadrada de 24. Para verificar se é possível, nós temos lá que é o a quadrado menos o b. Então, o a para nós aqui é o 5 e o b é o 24. Então, 5 ao quadrado menos o 24. Então, nós temos 5 ao quadrado, 25, menos o 24, isso aqui é igual a 1. O 1 é um quadrado perfeito? É um quadrado perfeito. Então, a gente consegue escrever esse radical em uma diferença de radicais simples. Ok? Então, vamos lá, vamos usar a formulinha novamente, tá? Então, nós temos aqui, ó, vou reescrever raiz quadrada do 5 menos a raiz quadrada de 24. Então, é esse aqui que nós vamos estar utilizando. Ok? Então, pegando a formulinha, temos lá raiz quadrada do a. O a é 5, mais a raiz quadrada de a quadrado menos o b. Então, é 5 ao quadrado, menos o b, que é 24, tudo isso sobre 2. Como é menos, né, a diferença, então, menos raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos o 24. Tudo isso sobre 2. Beleza? Bom, resolvendo, raiz quadrada, 5 mais raiz quadrada de 5 na 2 é 25, menos o 24. Tudo isso sobre 2. E aqui a mesma coisa, 5 menos o 25 menos o 24, tudo isso sobre o 2. Ok? Então, nós temos raiz quadrada de 5 mais... Pessoal, aqui a gente sabe que já vai dar 1, né? Ó, isso aqui é 1. Então, é mais 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 1. Então, vai ser menos a raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Então, igual 5 mais 1, 6. Então, você tem a raiz quadrada de 6 sobre 2. Menos 5 menos 1, 4. Raiz quadrada do 4 sobre o 2. Ok? Então, nós já temos aqui o radical que nós temos é o 5 menos a raiz de 24.
beleza? Mas é claro que essa ideia aqui a gente poderia também simplificar, tá, pessoal? Naquela primeira situação a gente não racionalizou, mas a gente poderia racionalizar, ó. Raiz quadrada do 6 sobre a raiz quadrada do 2, vezes a raiz quadrada do 2 sobre a raiz quadrada do 2. Então, nós temos aqui a raiz quadrada do 12 sobre 2. E a raiz quadrada do 4 é 2 sobre a raiz de 2, vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 2. Então, nós temos 2 raiz de 2 sobre 2. Cortou, cortou. Então, nós temos aqui igual a raiz de 2, tá? Bom, o 12 aqui, se a gente pegar o 12, deixa eu ver se dá para a gente melhorar essa ideia. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, simplificou, sobrou aqui a raiz de 3. Bom, então essa escrita ficou até mais fácil para a gente, ficou assim, ó, a raiz de 6 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada do 3, menos, então, a raiz quadrada do 2. Então, esse radical duplo pode ser escrito como raiz de 3 menos a raiz de 2. Beleza? Então, aqui a gente efetuou o processo da racionalização e aqui a escrita está bem mais simples do que a gente tinha colocado inicialmente. Bom, vamos mais um exercício. Bom, exprimir se possível. Vamos verificar então se é possível. Olha lá, é a ao quadrado menos o b, né? Como aqui já está no formato direitinho do que a gente precisa, aqui o 8 é o a e o 3 vai ser o nosso b. Então, 8 ao quadrado menos o b, que é 3. Então, você tem 8 ao quadrado, 64, menos o 3. Então, você tem igual a 61. 61 é um quadrado perfeito? Não. Se não é um quadrado perfeito, pessoal, isso significa que esse radical não dá para ser escrito numa soma de radicais simples. Tá? Então, aqui não tem o que fazer. Esse radical vai ter que ficar desta maneira, tá bom? Então, vai ficar assim. Bom, pessoal, exercício 12 aqui, está pedindo para simplificar esses radicais, tá? Bom, então, verificando lá primeiro se é possível exprimir cada um deles. Então, nós temos lá a ao quadrado menos o b tem que ser um quadrado perfeito. Então, nós temos 5 ao quadrado menos o 21. Então, vai ser igual a 25 menos o 21, nós temos que é igual a 4. Então, 4 é um quadrado perfeito, então a gente consegue exprimir esses radicais. Então, perceba que são dois radicais, então a gente vai ter que fazer dois cálculos aqui, tá? Então, primeiro vamos fazer a adição, 5 mais a raiz quadrada do 21. Escrevendo a formulinha já direto aqui para nós, ó, vai ser o a, que é 5, mais a raiz quadrada de a quadrado, que vai ser 5 ao quadrado, menos o b, que vai ser 21, tudo isso sobre 2, mais raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 5 na 2, menos o 21, tudo isso sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 25 menos o 21, que a gente já calculou, sobre 2, mais raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 25 menos o 21, tudo isso sobre o 2, tá? Bom, 25 menos 21 a gente já viu que é o 4, então é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada do 4 sobre 2, mais o 5 menos a raiz quadrada do 4 sobre o 2. Então, igual raiz quadrada de 5 mais o 2 sobre 2, mais a raiz quadrada de 5 menos o 2 sobre 2. Então, aqui nós temos a raiz quadrada
de 7 sobre 2, mais a raiz quadrada, 5 menos 2, 3, 3 sobre o 2. Pessoal, então aqui nós temos o resultado de... Então, pessoal, aqui nós temos o resultado da raiz quadrada de 5 mais o 21. Agora, nós precisamos da raiz quadrada de 5 menos 21. Pessoal, mas analogamente, a gente não precisa calcular, né? A gente sabe que vai ser esse mesmo resultado, porém trocando apenas o sinal. Então, nós temos que vai ser a raiz quadrada de 7 sobre 2 menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Então, aqui são os dois radicais já resolvidos. Então, esse último aqui a gente não precisa calcular novamente, porque a formulinha é idêntica, só muda o sinal da operação, que no caso aqui vai ser a diferença. Bom, como nós estamos somando esses dois, né, ó, vamos somar esses dois, então nós temos a raiz quadrada do 7 sobre 2, mais a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a raiz quadrada de 7 sobre 2, menos a raiz de 3 sobre o 2. Bom, dá para a gente simplificar já aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2 menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, sobrou, né? Isso aqui já é a soma. Então, sobrou 2 vezes raiz quadrada do 7 sobre o 2, ok? Bom, o 2 a gente vai colocar dentro do radical, elevando ao expoente de mesmo índice. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 na 2, vezes 7 sobre o 2. Como que vai ficar isso? Raiz quadrada do 4 vezes 7 sobre 2. Vamos simplificar. 4 por 2 dá 2. Então, 2 vezes 7, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada do 14. Ok? Então, simplificando esta expressão, nós temos que vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 14. Ok? Bom, pessoal, essa aula foi a transformação de um radical duplo para a adição em subtração de radicais simples, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.